Então, para falar de Adams e falar de filme, a gente tá aqui com dois artistas. Rapaz, vamos mudar de assunto, senão começa a chorar aqui. Não chore não. Chore não, gatinho. Vamos lá, vamos falar sobre... primeiro falar sobre literatura, falar sobre música e falar sobre uma marca importante da cultura de Porto Seguro e, por que não dizer, de Brasil, meu rei. É isso. Vamos falar sobre lambada, vamos falar com o nosso Dan Hudson, jornalista e cineasta, que já passou pelas paragens da TV Porto aqui, né, Hudson? E também a minha querida amiga Maria Mariana, professora de lambada e lambadeira, e faz parte, essa moça aqui, ela faz parte da história da lambada aqui em Porto Seguro. Portanto, é um patrimônio... Tombado. Tombado. Isso. Tombado não é que você caiu, não, viu? Não, fala um patrimônio de pé. É um patrimônio de pé. Porque tombado, o povo imagina que já caiu. Que caiu, né? E dançando. É Rapaz, você viu? Vamos lá. Boa tarde, querida Maravilha. Mariana. Boa tarde, Dan. Boa Seja tarde. bem-vindo. Seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Tombado pelo patrimônio cultural dos nossos corações, né? Pra não ficar esse negócio de tombado. Adorei. Não foi? Não, só, me ajuda. Gente, olha, pra gente, claro que nós estamos brincando, é óbvio. E o Hudson, ele é formado em cinema e em jornalismo, com pós-graduação em linguagens e mídias visuais. E ele construiu uma carreira multifacetada no audiovisual, literatura e teatro. O homem é o cara, viu, velho? No cinema se destacou com documentários como o premiado Uma Máquina de Imaginário, a qual eu assisti. A Voz do Gueto, esse último aborda as realidades das periferias de Porto Seguro. Em 2024, recebeu uma homenagem no Festival de Cinema de Trancoso. Ó, o cara, viu, Thiago? O cara, né, Currículo extenso. né? Em 2025, no Arraial Cinefest, por sua contribuição cultural e local. E neste ano está lançando, digamos assim, né, Hudson? Né? Está lançando o livro Lamba Porto, que conta sobre a história da lambada de Porto Seguro. Tá vendo aí, Thiago? O cara não é brinquedo, não. O cara tá... Dan, você chegou a Porto Seguro há alguns anos e mergulhou fundo na vida cultural da cidade. Como essa vivência influenciou a criação do seu livro Lamba Porto? Boa tarde a todos vocês, boa tarde ao pessoal. Então, eu cheguei em Porto Seguro tem uns anos já e eu sempre gostei muito dessa área cultural daqui. E daqui, não só daqui, da Bahia, né? Mas Porto Seguro tem uma questão cultural muito forte, muito grande. E eu sempre gostei muito de contar histórias. A minha vida inteira eu passei contando histórias. Há 2 anos atrás, no ano passado, eu lancei o documentário A Voz do Gueto, que contava sobre o Instituto Descobrir e que acabou sendo também porta para contar sobre muitas histórias que estavam acontecendo ali no Baianão. E como o Thiago tem também o Baianarte, a gente sabe que através desses institutos a gente tem muitas histórias fortes, muitas histórias de superação de pessoas, e isso me fez ver muitos dos personagens da cidade. E eu gosto muito de música. Música é uma coisa que rege minha vida, tanto que esses 2 documentários aí, Uma Máquina de Imaginário, recebeu a Orquestra Sinfônica da UFBA, e o documentário A Voz do Gueto também é sobre música feita no Baianão, pelo Instituto ali. E aí a lambada acabou me levando com isso, para poder escrever esse livro. Que é o papel da lambada mesmo, é levar, né? E no ano passado, isso tudo para chegar no livro. No ano passado, eu já estava, quando a gente entra aqui em Porto Seguro, muita gente que é de fora não sabe que o Porto Seguro é o berço da lambada. E a gente sabe disso. As pessoas ainda, sabiam lá nos anos 90, mas foi se esquecendo isso pelo Brasil. E aqui em Porto Seguro, a gente vive a lambada ainda em alguns lugares pela cidade. Não é tão forte como deveria ser. E aí eu conheci a queridíssima Maria Mariana, que me trouxe muita coisa sobre a lambada, me explicou muito. E desde o início do ano passado eu comecei a criar, junto com esses personagens que eu tinha conhecido lá atrás no Baianão, na cidade de Porto Seguro, eu resolvi fazer uma história contemporânea sobre a lambada. E aí eu vou contar um pouco da história.
pode ser a próxima pergunta, se você quiser. Não, fique à vontade, vai lá. Eu conto? Claro. Tá. Tranquilo. Poxa, aqui é a nossa casa. A história é uma história contemporânea. Ela acontece nos dias de hoje, sobre um dançarino de barraca de praia que ele gosta muito de dançar. Eu já entrevistei alguns dançarinos de barraca de praia e eu vejo como eles realmente vivem para aquilo, e as pessoas também não têm essa noção inteira, acha que é só uma pessoa ali dançando, mas tem toda uma história. Tem gente que se inscreve do Espírito Santo para querer dançar no Axé Moá, não tô à toa, para viver esse sonho aqui de barraca de praia. Então esse dançarino, ele descobre que a mãe dele está com câncer de mama, e ele decide largar esse sonho que ele tem da dança para poder ajudar a mãe dele de alguma forma com outros tipos de trabalho que tem uma renda maior para ele. Só que daí ele conhece uma cantora de barzinho, que também é uma coisa muito característica daqui de Porto Seguro, e eles terminam se apaixonando, ficando juntos, e eles descobrem que vai ter um festival chamado Lamba Porto, em uma dessas barracas de praia, e que esse festival vai dar uma premiação ali muito boa. Então é quando volta o sentido de querer continuar com aquela dança. E aí no meio desses, até chegar ao festival, a gente vai conhecendo um pouco do passado. Quem é essa mãe dele? Essa mãe dele lá atrás tinha uma banda de lambada junto com um cara, e aí a gente vai descobrindo um pouco dessa história da lambada dos anos 80 através da ficção, com a contemporaneidade de hoje em dia, com os nossos personagens da cidade de hoje em dia, para dar aquele frescor de novo na lambada. Eu quis fazer um livro onde as pessoas olhassem e dissessem assim: eu quero conhecer Porto Seguro, eu quero dançar lambada em Porto Seguro. É para você sair dançando do livro. E a Maria, ela foi essencial nisso para mim, porque ela me deu muitos insights, ela me mostrou por muitos caminhos, e hoje em dia a lambada é resistência. Então, quer dizer, a sua história, ela traz à tona fatores históricos e também ficção, mas tem um pano de fundo que é trazer essa questão de temas como etarismo, cultura popular, resistência feminina. Esses temas surgiram naturalmente no processo ou foram escolhas conscientes, assim, ou você se deixou levar, digamos assim? Então, tudo que tem no livro foi tudo que eu estava vivendo aqui em Porto Seguro. E aí eu te digo, eu estava numa barraca de praia e estava cantando uma senhora mais velha nessa barraca de praia, e era de noite. E eu também fiquei assim, olhando para ela. Era uma senhora assim de uns 60 anos, e as pessoas não estavam dando tanta atenção a ela quanto no dia anterior que eu fui, onde estava uma menina mais novinha tocando. Eu queria trazer isso também, dessa questão de que a pessoa vai envelhecendo e por que não? Continue, dê atenção a ela. Às vezes não, ela tem muito mais estrada e vai saber muito mais os movimentos focais do que a novinha ali. Então vamos respeitar todo mundo, vamos dar palco a todo mundo. E a questão do feminismo também, eu queria deixar mais com a Maria para ela falar sobre isso, até porque é ela que me trouxe esses temas. Ela ficou com raiva quando estava lendo o livro, mas ela entendeu depois, ela disse: rapaz. Aí... Não pode nem dar spoiler, né? Não, mas... Eu já ia perguntar pra você o que foi que você ficou, né? Então, Maria, fala um pouquinho aí pra gente. A Maria, gente, olha, Maria Mariana, natural de Porto Seguro, começou a dançar lambada aos 3 anos. Ela já atuou profissionalmente em companhias de dança, eventos em hotéis, além de levar a sua arte à Argentina e à capital do Brasil. Fundadora da Casa da Lambada e da CIA de Dança Maria Mariana, também criou um curso de lambada online durante a pandemia em 2024. Ela já deu início, à sua aula de lambada na escola pública, sendo um marco para a comunidade. Neste ano, a banda de lambada, a banda Sol, participou do Carnaval Cultural de Porto Seguro com o bloco Viva Lambada. O
primeiro dedicado à lambada em Porto Seguro, celebrando essa cultura com energia, memórias afetivas. Seja bem-vinda, fala pra gente um pouquinho do início dessa sua história, que aqui já conta 3 anos de idade. Não é? Boa tarde, meu povo. Olha, eu falo que a lambada, ela me encontrou mesmo, porque eu nem lembro quando eu a conheci. Para minha sorte, eu morava ali em frente ao Banco do Brasil, logo ali no centro. E na época era o Boca da Barra, né? A grande escola de lambadeiros de Porto Seguro. Então, para minha sorte, era varanda de casa. Então, a minha família frequentava muito ali e era de dia. Não era tanto... Tinha parte noturna, mas também tinha parte diurna. Então, como criança, eu fiz, opa, maravilha. Então, quando eu vi aquelas lambadeiras, que é uma coisa que me marca muito na minha infância, que eu pequena, eu ficava vendo aquelas saias rodando, e para mim ela era a minha Barbie. A minha relação com o feminino veio muito dessas lambadeiras. As minhas referências, Então, e elas na época, porque eu comecei a trabalhar com 5 anos, eu nem lembro, primeira apresentação, eu nem consigo lembrar. Mas eu lembro de como elas me protegiam, cuidavam, porque, gente, a gente tá falando final dos anos 80, início dos anos 90, criança trabalhando na noite com lambada, né? Mas eu sempre fui muito protegida por elas, então, realmente, as mulheres me marcam muito, né? As lambadeiras me marcam muito. Então, quando eu estava lendo o livro desse rapaz aqui, primeiro, o dia que ele me contou que ia ter um livro de ficção de lambada, eu quase dei um mortal, porque eu trabalho com lambada, vivo a lambada, na verdade, toda a minha vida. Então, eu fico tão feliz com esses novos caminhos que a lambada tá indo, né? Um livro de ficção, só que pra gente de Porto, pra gente que é da lambada, ler esse livro, apesar de ser ficção, a gente se vê ali, né? Então, na parte polêmica, tinha umas coisinhas assim que eu fiquei, meu Deus, como assim? Eu fiz, calma, precisei de um tempo. Sou artista, né, gente? Precisei de meu tempo e fiz, deixa eu agora continuar a ler. E aí, foi uma maravilha, foi até reviver aqueles tempos, sabe? Como aquele sentimento do quanto a lambadeira era importante pra mim. E no livro eu consegui. Rapaz, pegar esse gostinho. Bacana demais. Você vê que o livro do cara já tem uns brignites diferentes, já tem uns negócios então, assim diferentes. A lambada chegou até sua vida, né? Na verdade, você foi mais que se encantou por ela, porque ela já soava em seus ouvidos e você conseguia visualizar também as pessoas pertinho de casa. Exato, pertinho. Claro. Você acredita nas novas gerações? Principalmente, né, os caminhos novos que a lambada está tendo antes da gente entrar no ar. A gente estava falando sobre essa importância de se reinventar. Seu olhar como bailarina, como alguém que torce para o sucesso da lambada e o retorno dela com evidência, qual a sua dica para que isso aconteça? Estou muito feliz porque vivi, né, tantas gerações aí olhando a minha infância, que era um outro olhar, agora adulta, já empreendedora da área, enfim. Mas mais do que isso, uma pessoa que é apaixonada pela lambada, quando eu chego nas festas, nos bailes, que eu vejo a galera nova chegando, né, com minha diva Camille, a Emily, Hector, tanta gente nova chegando, é bem natural que essas pessoas tragam as suas referências. Aquela cultura que a pessoa vive. A pessoa vive mais hip hop, vai trazer. E eu acho que é o que espera. A lambada nasceu assim e eu acho que é isso que é o gostoso. Manter a essência, porque nós temos uma essência que é uma herança inclusive do Pará, que percorre ali norte e nordeste, mas eu acho que a nossa essência Brasil aqui é essa, né? Essa mistura. Fazer uma pergunta. Você deixa? Sim, claro. Você não vai bater em mim? Não. Não, jamais. Vem cá, falando que ela tocou, de repente vocês dois podem até responder. A lambada, ela nasce de quê? Quais são os pais da lambada? Porque do que vem a lambada? Porque eu sinto que tem uma coisa meio caribenha, mas também tem uma coisa meio de que nem você falou do norte, né? Tem essa coisa assim. Também tem uma coisa do catimbó, assim, aqueles... Me fala aí, da onde que nasce assim? Perfeito. Antes de vir pra cá, inclusive, eu tava num
na UFSB, sou estudante de artes, e estava tendo um componente que chama Arte e Território. E a professora me fez essa pergunta. Olha. Mari, conta aí pra gente então, como é que nasce? Eu fiz, caramba, que legal. Porque, de fato, a lambada nasce, o termo, a base nasce no Pará, com origens do carimbó, com várias origens do lundu, que eu quero estudar mais, inclusive. Porque, na geografia, o Pará tinha suas antenas, suas rádios ali, anos 40, 50, 60. E aí o Pará captava essas músicas que vêm da América Latina, ali um pouquinho mais acima da gente, né? Guadalupe, as ilhas, enfim. Ao captar a música, o Pará captou aquela música, vinha o próprio Zouk com a banda Cassave, né? Que é a primeira de Zouk, e vários outros ritmos. No Pará, um rapaz que trabalhava nos paredões, que o Pará tem muito dos paredões, aparelhagem de som, tem essa cultura. Já naquela época já tinha? Naquela época. Aí ele foi convidado a um programa de rádio e ele associou músicas latinas ao termo lambada, que lambada vem de vigor, vem de uma passagem muito importante. Então, de fato, o Pará nasce, né? Mas é importante também que a música é de lá, mas a dança é daqui. A dança, ela nasce aqui. A base coreográfica. A base vem de lá, importante lembrar. Mas Porto Seguro, eu falo Porto Seguro, por que Porto Seguro fala que é terra da lambada? Porque eu acho que aqui ficou uma semente forte. A gente contribuiu. Pegou fogo aqui. Quando chega ali no Arraial da Ajuda, né, a lambada começa muito ali em Arraial da Ajuda. Então, o que os dançarinos daqui contribuíram foi um fenômeno. Por quê? Eu conto, inclusive, isso no meu show. Porque quando chegou aqui, encontrou cultura local. Capoeira, samba de roda, a própria seresta, o forró que estava passando ali há pouco, né? Então, Porto Seguro tem esse marco na lambada. Então segura aí. Olha, vamos pro intervalo daqui a pouco. Você vê que assunto maravilhoso. Um rápido intervalo. Tinha que dar um programa todo pra nós nesse negócio aqui. O intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta. Dançando lambada. Vamos seguir aqui com a nossa entrevistada e nosso entrevistado, dois grandes artistas, um que soma com a televisão para dar publicidade a esse grande legado do Brasil, né? Que é captado aí pelas antenas, como foi falado ali pela Pro, mas fala pra gente um pouquinho, como é que tem sido essa coisa da história, do ressurgimento e a sua participação como motivadora disso. Eu vi que você tem feito eventos, lançou um bloco de carnaval, conta aí pra gente. O Viva Lambada, né? Que maravilha. Já era um grande sonho, mas quando eu vi o edital, o pessoal lá da faculdade sempre dando muito apoio, então a gente viu um bom momento, como a gente já tem uma banda de lambada, que é a Banda Sol, que tem uma letra maravilhosa que conta justamente sobre a força, sobre a história da lambada. O nome da música se chama Sinta, que é pra sentir mesmo essa energia. Música maravilhosa, gente. É autoral do meu marido. Inclusive foi um presente pra mim, porque eu ficava pra ele, tem que ter uma banda de lambada, tem que ter uma banda de lambada. Ele me deu esse presente, que é essa música, tem clipe, enfim. Então, inclusive, aí foi o bloco Viva a Lambada, que é um dos nossos projetos, foi o primeiro, e ver esse mar de gente dançando lambada, os lambadeiros, nossos amigos todos lá, abrilhantando. O pessoal no outro dia falando que estava todo mundo com a canela doendo, porque dançar lambada em movimento foi assim um presente. Então, são vários os projetos que a gente tem, como a Casa da Lambada também, um projeto maravilhoso nosso, que já teve algumas versões, porque, como a gente sempre fala, né, lambada ela é resistência, mas, de fato, é resistir a viver dessa cultura. Então, a gente já teve, agora, a gente acabou de fechar, ficou aberto durante quase 10 meses, mas precisamos fechar a Casa da Lambada, porque de fato a gente ainda encontra muitos problemas em trabalhar com a arte, né? A gente precisa se manter. Então essa já é a terceira Casa da Lambada que a gente precisa fechar, mas como minha mãe mesmo fala, eu sou resiliente e com apoio, com livro, com a TV, com essas portas se abrindo, tenho certeza que virá uma nova Casa da Lambada aí pra gente ter esse lugar. Um lugar de história, um lugar de aconchego, um lugar de segurança, né? O nome já quer dizer isso, casa. Então,
Tem muito projeto que a gente já fez, porque, gente, o negócio é colocar lambada aonde dá. Inclusive, ano passado, o Marco foi levar para a escola pública. A gente levou no desfile 2 de julho, um desfile cívico, lambada, com a nossa lambadeira maravilhosa lá dançando com a gente. E a gente fez apresentações com essa galera. Eu sigo lá no Colégio CIEB, inclusive saindo daqui, estou indo para lá dessa aula. E é um marco, porque eu acho que isso é fazer com que se perpetue a nossa cultura, os movimentos, né, as histórias. Cultura é história. Que Com maravilha. certeza. Para a gente poder fechar a nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho, né, como é que faz para as pessoas somarem, né? Vocês têm uma associação, vocês têm um movimento, tem algum telefone, você se encontra em algum lugar, a gente tem visto aí cada categoria, né, cada grupo, cada etnia cultural se juntando, se unindo. Tem os meninos da dança, da comunidade, né, o pessoal do axé, tem os meninos Café dos Pretos que defendem essa luta contra o preconceito, contra o racismo. Mas e aí, o pessoal da lambada está unido? Tem um telefone que quem está assistindo em casa que possa provocar esse encontro, discutir políticas públicas, levar isso até as autoridades locais para que a casa não feche. É chegada a hora de abrir as portas. Com e certeza. aí eu queria que você finalizasse deixando essa informação. Muito bom, muito obrigada, até porque a gente está vivendo um momento muito importante, acho que crucial, que é justamente com a criação de uma associação de lambadeiros de Porto Seguro. Tá tendo várias páginas hoje que você pode estar seguindo, em especial a Dançando Lambada. Lá você vai ter várias informações. A própria página da Associação dos Lambadeiros de Porto Seguro pode estar seguindo lá também. Vem aí a Semana Cultural da Lambada de Porto Seguro, que é para comemorar o Dia da Lambada, 22 de outubro. E, gente, tudo que eu estou falando aqui, estou falando de Porto Seguro, mas esse movimento é mundial. Eu tenho alunos onde vocês imaginarem no mundo, na Ásia, enfim. Então, toda sexta-feira tem lambada no Shopping Central Park, a partir de 8 horas da noite. Gratuito, vai lá, dança. Tem aulas, Fabiana Nobre dá aula no estádio. Tem muita coisa acontecendo com a lambada. Maravilha. Muito bem, muito A bem. gente agradece a vocês pelo carinho. Muito obrigado, muito Obrigado de coração. Obrigado a vocês. Tá bom? E Pra vamos você- terminar com música. É isso. Vamos Tem um lá? clipe especial para você que tá em casa. Olha, fé, força, cruza os dedos, mantenha o foco, porque Deus está acima de tudo. E a gente precisa ter ânimo. Até amanhã. A gente está de volta às 17 horas. Beijo, beijo. Vamos de música. Que vem do coração e vai pros quadris, corre pelas veias e faz todo o seu corpo rir. Ela mexe com a alma e alivia sua mente, fazendo o convite até quem tá aqui só pra assistir. Não pense, saiu de moda, a sua história está viva assim, demonstrando a arte, o nosso amor e a nossa raiz. É em Porto Seguro que todos se juntam com uma só intenção, que é ser feliz. Mas não tente se enganar, suas pernas não vão aguentar resistir à vontade de chamar a primeira pessoa e dançar. Vem dançar com a gente, esse ritmo envolvente, você não vai mais querer parar. Vem experimentar essa coisa louca de não precisar usar a boca para falar.